Imagine que você está explorando uma caverna. De repente, você descobre uma câmara escondida e na parede está escrita uma receita de bolo que ninguém tinha visto. Você logo pensa que é um achado arqueológico muito importante. Vários cientistas se interessam por sua descoberta. Para sua surpresa, anos depois, você se depara com alguns artigos científicos dizendo que aquela receita de bolo surgiu por processos puramente naturais. Apenas processos físicos e químicos atuando na parede da caverna fizeram surgir formas semelhantes a letras, que juntas se assemelhavam muito a uma receita de bolo. Guardando as devidas proporções, essa situação é muito semelhante às explicações típicas para a origem da vida. Segundo alguns cientistas, a informação armazenada no DNA surgiu a partir de processos puramente naturais, que levaram bilhões de anos. Só que, para dar início à vida, há muitas camadas de complexidade que teriam que ocorrer ao mesmo tempo. Para começar a vida, precisamos produzir os blocos de construção certos, ou seja, os aminoácidos certos, em altas concentrações e pureza. Combiná-los da maneira certa, apesar do conjunto quase infinito de moléculas indesejadas, que os processos naturais são conhecidos por produzir. Coletá-los dentro de uma membrana que consiga separar todas as coisas boas das coisas ruins. Manter a homeostase, ou seja, manter constantes as condições internas necessárias para a vida. Aproveitar a energia de uma fonte constante e controlada. E reunir tudo isso antes que cada uma das partes comece a se degradar. Mesmo que você pudesse fazer tudo isso, você ainda não estaria nem perto de começar a vida. Porque a vida requer, pelo menos mais um ingrediente importante e muito difícil de ser obtido. A informação. Paul Davies e Sarah Walker, professores de física teórica da Universidade do Estado do Arizona, disseram: embora seja notoriamente difícil identificar precisamente o que torna a vida tão distinta e notável, há um consenso geral de que seu aspecto informacional é uma propriedade fundamental, e talvez a propriedade-chave. Mas, como podemos definir o que é informação? O termo informação é bastante amplo, e pode ser entendido de diversas maneiras, dependendo do contexto em que é utilizado. De modo genérico, informação refere-se à transmissão de conhecimento, dados ou conteúdo significativo entre entidades. Sejam elas humanas, máquinas, organismos vivos ou sistemas. No âmbito da biologia, a informação genética é codificada no DNA e contém as instruções para a construção e o funcionamento dos organismos vivos. Mas, de onde surgiu a informação genética? Alguns podem argumentar que a natureza pode produzir informação. E isso é verdade. A natureza pode produzir certos tipos de informação. Por exemplo, a natureza pode produzir informações ilusórias. Quando vemos formas nas nuvens ou um rosto nas ondas do mar, não estão realmente lá. É uma ilusão criada pela nossa própria imaginação. Isso não é realmente um urso no céu. A natureza também pode gerar informações repetitivas ou determinísticas. Pense em cristais de sal, ou flocos de neve, ou camadas sedimentares. Essas estruturas são belas, mas completamente determinadas pela física. Essas formas têm que ser assim porque a física exige. A natureza também pode produzir informações indiscriminadas ou inespecíficas. Pense no ruído branco, ou uma cachoeira, ou vento correndo através de um cânion. Se nos deparássemos com esses tipos de informação, eles seriam facilmente explicados como naturais. Nós não precisaríamos procurar por qualquer outra explicação. Por outro lado, todos sabemos que a natureza não pode produzir uma receita de bolo. Esse tipo de informação, arranjos específicos de partes independentes de forma complexa, intuitivamente, sabemos que está além da capacidade da natureza de produzir. Em outras palavras, se você encontrou um papiro com um mapa na floresta, mesmo que você não soubesse nada sobre como ele chegou lá, ou quem o desenhou, você saberia que havia um autor. A questão mais importante: o DNA é mais semelhante aos cristais de sal, e ao ruído branco, ou ao mapa? Os cientistas sabem há anos que o DNA é um código informacional, que é usado para fabricar proteínas, que são o maquinário minúsculo da vida. Mas, continuamos aprendendo como o DNA contém muito mais informações do que apenas a codificação de proteínas. O DNA também regula ou controla quais proteínas são feitas e quando.
Tomemos como exemplo uma bactéria E. coli. Ela é capaz de consumir uma variedade de nutrientes, incluindo açúcares, aminoácidos, ácidos graxos e vitaminas. Para metabolizar cada tipo de nutriente, a bactéria precisa produzir diferentes tipos de enzimas. Para simplificar o entendimento, vamos explorar os mecanismos necessários para o consumo de dois tipos de açúcar, glicose ou lactose. Consumir esses dois tipos diferentes de açúcares requer dois tipos diferentes de enzimas. Se a bactéria encontrar glicose, tem que produzir as enzimas necessárias para consumir esse açúcar. Já se encontrar lactose, tem que produzir outras enzimas diferentes. O nome desse mecanismo é regulação. Sem isso, toda a preciosa energia da bactéria seria gasta fazendo enzimas que não seriam necessárias naquele momento, o que levaria à morte da bactéria. Então, no DNA, temos uma biblioteca de instruções para todas as diferentes ferramentas que podemos construir. Mas, temos que construí-las no momento adequado. Caso contrário, morremos. Além do código necessário para produzir enzimas, o DNA também possui as instruções para construir as proteínas reguladoras. A produção das enzimas para metabolizar a lactose é regulada por duas proteínas, que ligam e desligam a produção, de acordo com os níveis de glicose e lactose presentes. Uma delas fica conectada ao DNA, bloqueando o código para construir as enzimas. Quando ela detecta a lactose, ela se desprende. A outra, quando deixa de detectar glicose, se liga a uma parte do DNA que habilita o código para construir as enzimas. Apenas quando as duas proteínas reguladoras estão atuando, o código para construir as enzimas necessárias para metabolizar a lactose é habilitado. Assim, a regulação da construção de proteínas é outra camada de informação necessária para que a vida seja iniciada. Essas proteínas reguladoras também têm regiões reguladoras próprias. Código adicional no DNA para controlar sua produção. O DNA tem código para regular o processo regulatório. São várias camadas de complexidade de codificação. Ao construir proteínas, além do código que diz em qual sequência os aminoácidos devem ser montados, há também instruções para dizer qual é a velocidade desta montagem. O ritmo em que ocorre a montagem dos aminoácidos controla o enovelamento das proteínas. Se uma proteína recém-formada não for dobrada corretamente, ela pode não conseguir cumprir sua função, ou pior ainda, poderia até mesmo tornar-se tóxica. Além disso, uma sequência de DNA tem que ser lida na ordem correta. Se for lida de trás para frente, pode carregar uma informação completamente diferente. A mesma cadeia de DNA que codifica uma proteína também pode conter instruções embutidas sobre quando a construir. Adicionalmente, o DNA não é lido um caractere de cada vez. É lido através de uma janela de 3 caracteres ao mesmo tempo. E se mudássemos essa janela em um ou dois espaços, obteríamos uma mensagem funcional completamente diferente. Vamos retomar então a teoria de que a vida começou de forma muito simples. As informações foram se acumulando lentamente ao longo de milhões de anos, através da evolução química. Houve a replicação desta informação. Ocorreram erros aleatórios. E houve a filtragem por seleção natural. Há 4 problemas com essa teoria. Razão número 1. As informações não podem se acumular porque a evolução química não pode nem começar. As moléculas que armazenam informações não se autorreplicam naturalmente. Existem muitas propriedades bem compreendidas da química e da física, que nos dizem que um biopolímero autorreplicante não poderia se formar naturalmente. E se não consegue se replicar, não pode se acumular. Qualquer processo hipotético de autorreplicação precisaria de informações significativas para começar. Razão número 2. É necessária uma alta precisão para que o produto de uma autorreplicação possa se acumular. É necessário algo como 99,9% de precisão. Os experimentos de laboratório não conseguem chegar nem perto disso. Razão número 3. As coisas estão constantemente expirando. Se você quer fazer queijo, não pode acumular leite lentamente em um recipiente não refrigerado, por um longo tempo. O leite pode expirar, então você tem que fazê-lo em menos tempo. O mesmo ocorre com os componentes necessários para que ocorra a biogênese, criação da vida a partir de elementos inorgânicos.
Sem um mecanismo de controle de ambiente adequado, ou seja, sem uma membrana celular, os componentes se degradariam antes mesmo de poderem se acumular. O tempo não é amigo da biogênese. Razão número 4. Essas informações não podem se acumular, porque as informações da vida não são apenas centralizadas no DNA. As informações necessárias para a vida estão espalhadas por várias partes da célula, que são completamente dependentes umas das outras para sobreviver. O DNA não pode fazer nada sem RNA e proteínas. As proteínas não podem existir sem DNA e RNA. O RNA vem do DNA através da ajuda de proteínas. Você precisa de todos eles, ao mesmo tempo. O DNA não pode fazer nada sozinho. Ele não pode nem mesmo se replicar por conta própria. Outro exemplo, o DNA não contém a informação para construir uma membrana celular. Em vez disso, ele apenas contém informações para a manutenção de uma membrana celular existente. Você já recebe a primeira membrana celular pronta dos seus pais. E a membrana de todas as suas células foi gerada a partir dessa primeira. A informação que deu início à primeira membrana celular foi passada de geração em geração. Os mecanismos de cooperação entre as fontes de informação e a vida são herdados, passados de geração em geração. As diferentes conexões necessárias não estão dentro do DNA. Elas simplesmente já existem e são passadas para as novas gerações. Então, a informação do DNA poderia ter surgido a partir de processos naturais? Processos naturais não guiados não podem produzir receitas de bolo ou mapas. Isso está além da capacidade da natureza. Se você vê um papiro com um mapa, você imediatamente sabe que alguém o produziu. Mesmo que nunca tenhamos visto o autor. Mesmo que não saibamos nada sobre ele, um autor tem que existir. A informação necessária, até mesmo para a vida mais simples, não é meramente como uma receita de bolo ou um mapa. Ela supera, em muito, a complexidade de uma receita. A informação contida no DNA de uma única célula seria suficiente para preencher centenas de livros. Em muitas áreas da ciência, os pesquisadores têm que decidir se processos naturais ou uma mente inteligente é a melhor explicação para as suas observações. Arqueólogos analisam artefatos enterrados para determinar se eles foram feitos por processos naturais ou uma mente criativa. Essas são pontas de flecha ou apenas pedras? Um investigador analisa as pistas para determinar a causa de uma morte. Se ela foi causada por um processo natural, como a velhice, ou pela vontade de uma mente humana, como um homicídio. 7. Procura sinais de inteligência no espaço sideral. Esses cientistas devem permanecer imparciais ao decidir entre processos naturais ou causas inteligentes. Mas, de alguma forma, quando se refere à origem da vida, os cientistas só podem considerar explicações puramente naturais. Pensar de outra forma é estritamente proibido. Não seria melhor se nos permitissem seguir as evidências na ciência, onde quer que elas levem? Em vez de sermos forçados a seguir os pressupostos e preferências de alguns cientistas? Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. Se você tem algo a acrescentar, ou discorda de algo que foi dito, por favor, deixe seu comentário. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Clique no sininho das notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Obrigado! E até a próxima!